Quanto à questão da tributação, a gente pode observar as seguintes. A primeira e mais normal, mas que é geralmente vista, é o ICMS, ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Ele é um imposto bem geral, assim, ele é utilizado para qualquer produto, qualquer tipo de venda, qualquer tipo de nota realizado. Ele é cobrado na maioria dos enquadramentos. Ele incide sobre produtos de diferentes tipos e é aplicado tanto à comercialização dentro do país como de bens importados. Ou seja, ele é diferente do IPI, do PIS e do CONFINS e é um imposto estadual. Então, exige uma regra para ele em cada estado. Ele pode ser feito com uma operação interna, né, do mesmo estado para o mesmo estado, e uma operação interestadual, de um estado para outro. A substituição tributária, ou STT, ele é o recolhimento antecipado de um imposto. Ou seja, a gente tem umas empresas que vão fazer o pagamento do ICMS nas operações de venda entre elas, só que no ST, quando o produto tem essa tributação, o primeiro vendedor, no caso, entre aspas, dessa cadeia de venda, vai ser o que vai ser cobrado o ICMS, e então as outras não vão precisar pagar. Para exemplificar isso mais ou menos, digamos que eu tenha uma indústria, vamos definir como Índia aqui, uma indústria, uma distribuidora, o varejo e o consumidor final. Então, quando não é com ST, né, quando é uma operação normal com ICMS, a indústria vai vender para a distribuidora, que vai vender para o varejo, que vai vender para o consumidor final. A indústria, quando vender para a distribuidora, vai ser cobrado o ICMS, ela vai fazer esse pagamento, né, que no caso seria o recolhimento. A distribuidora também, ela vai pagar o ICMS dela quando fizer a venda para o varejo. E o varejo vai pagar o ICMS quando for vender para o consumidor final. Isso seria numa venda com ICMS normal. Já numa venda quando é com um produto do tipo ST, a indústria vai pagar aqui no ICMS dela tanto o próprio, né, da venda que ela fez para a distribuidora, quanto a das subsequentes. Ela paga então o ICMS que seria da venda da distribuidora para o varejo e do varejo para o consumidor final. Isso faz com que a indústria seja o substituto tributário dessa questão. Então, no caso, como que a indústria vai saber o quanto que vai estar valendo aqui no final? É feito a partir do MVA. Então, digamos, só para citar um exemplo, a indústria vai vender primeiramente um produto a R$100 para a distribuidora. Esse produto ele vai chegar lá no final para ser vendido para o consumidor final a 150. Como que a indústria vai saber que foi adicionado esse valor de R$50 até chegar na venda do consumidor final? Então, no caso, não tem como saber, não é impossível saber como seria, mas para isso existe o MVA. O MVA, eu já vou até puxar ele aqui. O MVA ele seria essa definição aqui, seria a margem de valor agregado, que é utilizado para produtos do tipo ST. Então, é com essa margem que a gente tem a noção do quanto de imposto que a indústria vai ter que pagar. Como que é feito esse cálculo? O MVA nada mais é que uma lista, né? Uma lista com as taxas de quanto cada produto vai ter de incidência. Então, por exemplo, esse produto aqui começou a ser vendido a R$100 pela indústria. Quando ele chegar lá no consumidor a 150, ele vai ter esse acréscimo de R$50. Então, foi de 100 para 50. Teve a adição de 50. Então, o índice do MVA, nesse caso, essa taxa, foi de 50%. 50% desse valor de R$100 é R$50. Então, a indústria ela vai ter que fazer o pagamento desses R$100, né, do ICMS dessa venda de R$100 que eles fizeram, e também desses R$50 que seriam adicionados do ICMS da distribuidora e do varejo. No caso, a indústria, quando ela for fazer uma operação com um produto do tipo ST,
vão ter que saber, primeiramente, se esse produto sofre ST, né? Vão ter que saber a margem de valor agregado e vão ter que saber também, vão ter que identificar qual que é o estado para qual está sendo feita essa venda e se esse estado considera a listagem. Então, para fazer isso, a empresa vai ter que pesquisar pelo NCM e pela descrição do produto. Então, se pelo NCM a descrição do produto tiver lá na taxa de margem no caso, na margem de valor agregado, eles vão verificar qual que vai ser essa porcentagem do valor que vão ter que pagar no imposto. Então, aqui o próximo item seria o IPI. O IPI também é bem simples, no caso seria um imposto sobre produtos industrializados, que incide nas operações promovidas por indústrias e equiparados. É um tributo federal, né? Então, esse tributo ele vai ser pago apenas por empresas do tipo indústria, somente desse ramo de atividade. Então, se por exemplo, uma empresa quiser que você faça a devolução de um produto industrializado e na nota que eles mandaram foi destacado o IPI, a minha empresa, que não é uma indústria, ela não tem que destacar esse IPI, pelo menos não em campo próprio. O PIS é o Programa de Integração Social, também é chamado de PIS-PASEP, porque existe o PIS e o PASEP. Eles foram unidos numa coisa só para simplificar um pouco, mas o PIS seria o Programa de Integração Social e o PASEP o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então ele é um abono salarial, ou seja, é uma contribuição que uma empresa faz para o Fundo de Garantia dos trabalhadores. A única diferença entre o PIS e o PASEP é que o PIS é para empresas privadas e o PASEP é para servidor público. Mas é um imposto que é cobrado nas vendas que vai ser encaminhado para os trabalhadores. O COFINS. O COFINS é a contribuição para o financiamento de seguridade social. Ele é um tributo de competência federal, né? Ele é cobrado com base na receita bruta da empresa e é referente à previdência, saúde e assistência social dos trabalhadores. A gente tem os produtos do tipo monofásicos. Eles são produtos que vão ter a cobrança de PIS e COFINS na primeira fase da cadeia. Ou seja, aquilo que eu falei no ST, né, vai ser bem parecido. Os produtos no ST eles estavam sendo, o ICMS no caso, estava sendo cobrado todo da indústria, que é o primeiro na cadeia. Então, nos monofásicos, esse produto também, esse primeiro responsável na cadeia, ele vai ser também responsável pelo PIS e COFINS. O CFOP, ele é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Ele é um código que vai dizer qual que é a operação que está sendo feita numa nota fiscal. Então a gente tem, por exemplo, o CFOP de venda, de devolução, de retorno de remessa, remessa para garantia, remessa de comodato, entre outros. E seriam cada código ele dita uma operação, e essa operação que está descrita no CFOP vai ser a natureza da operação da nota fiscal, que fica destacado naquele campo. Venda balcão, ele é um tipo de venda quando não tem a obrigatoriedade de informar os dados do cliente. Então é usado sempre em estabelecimentos com grande fluxo. Por exemplo, uma loja bem grande ou como é comumente usado nos supermercados. Esse tipo de venda é justamente por conta desse fluxo grande de movimentação. Então, quando você vai no mercado, você fica lá passando os itens, você quase nunca tem tempo, né, para passar os seus dados, então não é necessário. E também é um grande volume de vendas, então não daria para ficar esperando no caso, o cliente informar seus dados para constar na nota. Então, para isso que existe a venda balcão. O DIFAL, ele é o diferencial de alíquota do ICMS. Ele basicamente é um imposto utilizado para operações interestaduais, quando o destinatário é um consumidor final. Então, ele vai ser uma guia onde ele vai deixar de forma mais justa a forma como é cobrado e recebido o ICMS dos estados. Então, por exemplo, eu comecei uma venda num estado e eu vendi para outro. Então, esses dois estados têm que fazer o recolhimento do ICMS.
Então, a guia do DIFAL ele serve justamente para dar um valor justo para os dois estados que estão participando da operação. O MVA, como eu já tinha falado antes, dos produtos ST, ele é a margem de valor agregado, né? Ele vai ser uma porcentagem dada ao produto para saber quanto que ele vai estar valendo no final, quando a venda for feita para o consumidor final. O CST é o Código de Situação Tributária, é um código de 3 dígitos e vai ser referente ao ICMS do produto. Esse CST ele vai estar contemplado nas notas das empresas do tipo normal, ou seja, o lucro presumido e o lucro real. O CSOSN é o Código de Situação e Operação do Simples Nacional. Esse código vai ser praticamente a mesma coisa que o CST, só que ele vai ser destinado às operações das empresas do Simples Nacional. Então, a parte de tributação seria essa.